Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de Confissão Luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181, em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther de Parobé, da paróquia de Parobé, do Sino do Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Coren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 18 de julho de 2026. Quero saudá-los e saudá-las com palavras bíblicas do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. A semente que caiu na terra boa são como os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Que essas palavras de saudação também nos ajudem para que possamos, de fato, usar as energias, as forças, a fé que recebemos de Deus, não somente para o nosso bem-estar, mas também para produzirmos bons frutos do Espírito. Amém. Queremos ouvir a canção Uma Planta Necessita de Alimento. Necessita da chuva e da terra bem fértil para não secar. A videira que produz uva doce precisa ser limpa para frutificar. Somos plantas, ramos da videira em flor, carentes do cuidado de um bom agricultor. Deus nos alimenta para bem crescer, é a fonte necessária para viver. O ave bem confiante se lança do espaço, abre as asas, livre pelo ar. Da nascente brota foge o riacho, percorre seu leito, vai para o mar. Somos caminhantes prontos para amar, enquanto a liberdade pela fé nos faz voar. Deus nos acompanha, nossa salvação, Ele sempre nos estende a sua mão. Cai o sal no alimento e logo se nota que ali há novo e bom sabor. Vem o sol de trás dos montes, dissipa as trevas e a terra sente o seu calor. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sol que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir.
Somos sal que o mundo pode saborear, e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sol que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Somos sal que o mundo pode saborear, e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sal que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Que música linda que nos envia também para o servir. Assim quero trazer também a palavra bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 10, os versículos 1 a 11 e também os versículos 16 a 20. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. Se um homem da paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que lhe derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudar nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isso: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. E Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Amém. Assim, queridos ouvintes, antes da mensagem, queremos ainda ouvir a canção Diaconia. Desde Marta energia.
ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, com o doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão. Felicidade e harmonia com os mais pobres deste chão. Resgatar a cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos fala do envio dos 72 discípulos por Jesus. O texto é bastante dinâmico e também, diria, direto. Está carregado de imperativos: ide, permanecei, curai, rogai, dizei. É como se Lucas quisesse ter certeza de que ninguém ficasse parado, de que todos entendessem. A missão não é um convite opcional, é uma ordem que Jesus dá. Mas esses imperativos não vêm do nada. Eles nascem do coração de um Deus que vê a necessidade do povo, seus filhos e suas filhas, que deseja que o reino seja anunciado e que as pessoas sejam alcançadas com graça e também a cura. A missão nasce da compaixão de Deus e se expressa na obediência dos seus enviados. Jesus diz: ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Com essas palavras, ele não romantiza a missão, como muitos às vezes acham. Ele é bastante realista. Ser enviado também é arriscado. Há resistências, há perigos, mas o envio permanece. A ordem é clara: ide. Mas o ide de Jesus não é desorganizado. Na orientação há todo um modo de proceder. Jesus é cuidadoso ao explicar como a missão deve ser vivida. Ele diz: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Não saudeis ninguém pelo caminho. Quando entrares numa casa, digam: paz, permaneça nessa casa. Comam do que oferecem, curem os enfermos e anunciem: o reino de Deus está próximo. Esse roteiro de Jesus abre o leque de possibilidades para diferentes comunidades e contextos. Ele nos convida a pensar o que de fato é necessário para que o Evangelho alcance as pessoas, como devemos proceder como comunidade enviada, o que levamos conosco e o que precisamos deixar para trás. Jesus parece dizer: não levem pesos desnecessários, não levem distrações,
Levem a paz e levem o reino. A missão cristã não depende de recursos materiais, mas da presença, da simplicidade e da confiança em Deus. O essencial é o Evangelho e por isso esse ide é tão atual. Vivemos num mundo saturado de informação e consumo. Somos chamados a ir leves, com o coração cheio de paz e o compromisso de preparar o caminho para Jesus. Por que ir? Porque a seara é grande, porque o mundo tem fome de sentido, de sede, de justiça, carência de paz. Porque há muitos que ainda não ouviram que seus pecados estão perdoados, que não precisam carregar a culpa sozinhos, que há um Salvador que se importa com eles. E esse ide não é só para quem é ordenado ao ministério em tempo integral, como um pastor, como um ministro, é para toda a comunidade. O envio de Jesus inclui homens e mulheres, jovens e idosos, membros comuns da igreja. A missão, queridos ouvintes, é para todos nós, também para você que está nos ouvindo nesta manhã. Depois do ide, Jesus nos orienta: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que tiverem. Aqui há uma mudança de ritmo. O envio não é expressado. Não se trata de passar rapidamente, entregar uma palavra e seguir adiante. O Evangelho se faz com permanência, com relação, com convivência. Jesus propõe um jeito muito humano e próximo de levar os sinais do reino de Deus, sentar-se à mesa com as pessoas, aceitar a hospitalidade das pessoas, viver entre as pessoas, olhando aquilo que elas produzem, aquilo que elas cultivam. Essa presença é o terreno onde os sinais do reino de Deus de fato surgem. Nos tempos atuais, isso nos desafia. Vivemos na era da velocidade, da mobilidade, das conexões digitais. E ainda assim o chamado de Jesus nos lembra: o reino de Deus também se planta com constância, com compromisso, com cuidado contínuo. Permanecei. Em nossas comunidades, isso pode significar estar presente nos momentos difíceis, manter vínculo, ser suporte real na vida cotidiana uns dos outros. Jesus também diz: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: o reino de Deus está próximo. Notem que antes do anúncio vem a cura. O cuidado precede a proclamação. Isso nos ensina que o Evangelho não é só palavra, mas ação concreta de compaixão, de colocar-se ao lado dessa pessoa. Hoje isso pode significar ouvir alguém com paciência, ajudar quem está emocionalmente, às vezes cansado, abalado, apoiar quem perdeu o rumo após, às vezes, um evento traumático, oferecer consolo, ser presença quando muitos se sentem sozinhos e ainda orar por cura física, emocional e espiritual, confiando nas promessas de Deus. Em cada gesto de cuidado, o reino de Deus se manifesta. Jesus ainda diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. O primeiro trabalho missionário é orar por mais trabalhadores. A missão da igreja começa de joelhos, não parte de estratégias humanas, mas de súplica a Deus. Como comunidade, somos chamados a orar por vocações, por coragem, por discernimento e também por sabedoria para entender quais são as novas searas dos nossos dias. Pode ser a realidade digital, a solidão urbana, as famílias feridas, os jovens sem direção. Onde houver algum tipo de carência, ali há uma seara. Há um trabalho a ser feito. E esse trabalho só vai ser feito bem quando nós trabalharmos juntos. Um detalhe profundo do texto é que os discípulos foram enviados a todas as cidades onde estava para ir. Ou seja, eles não eram o fim da missão, mas o começo. Eram precursores. Eles prepararam o caminho para Jesus. Isso nos coloca numa posição humilde. Nós não salvamos ninguém, não somos donos da verdade, mas somos sinais da vinda de Jesus.
Anunciamos, curamos, permanecemos e confiamos que Ele virá. Ele é quem transforma corações. Ele é quem salva. E agora, irmãos e irmãs, o que significa ide, permanecei e curai? Hoje, em meio à era digital, à insegurança emocional, ao enfraquecimento de nossas comunidades, significa perguntar: a quem Deus está enviando? Como posso permanecer com quem sofre? Perto ou mesmo à distância? Que tipo de cura eu posso oferecer? Escuta, presença, esperança? Significa usar os meios que temos: telefone, redes sociais, encontros presenciais, cultos transmitidos, não para substituir o Evangelho, mas para ampliá-lo. Significa sermos uma comunidade acolhedora, perseverante, sensível, com ousadia também de ir em busca daqueles que não podem vir. Por fim, Jesus nos lembra da motivação correta. Não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Fazemos missão não por glória, não por sucesso, mas porque fomos alcançados também pela graça e pelo amor de Deus. Já fomos chamados, curados, perdoados. Agora, neste momento, também somos enviados com os nossos dons, com as nossas habilidades, mas com humildade. E assim, queridos ouvintes, vamos, pois, com coragem e humildade. Ide com ousadia, permanecei com empatia, curai com compaixão, porque o reino de Deus está próximo. Amém. O Evangelho nos ensina com clareza que o Verbo carne humana se tornou. Este é o Cristo que optou pela pobreza, entre os humildes deste mundo habitou. Nosso Senhor, como um coitado, se humilhou e assumiu forma de servo sofredor. O ser igual a Deus ele não usurpou, esvaziou-se para mostrar o seu amor. Sua caminhada o levou até a cruz, sofreu tortura, desrespeito e muita dor. Sem vacilar sua opção ele conduz até a morte pra tornar-se o Senhor. Quem segue a Cristo tem o mesmo sentimento, esvaziando-se em favor do seu irmão. Não é orgulhoso e não tem constrangimento de ser pequeno e ter humilde coração. Compartilhar é a vivência do cristão, dar-se a si a sua forma de amar. Por isso prega a justa distribuição dos bens de todos para o mundo transformar. Trago agora os avisos e comunicações de nossa paróquia. Hoje, dia 18 de julho, às 10 horas teremos ensino confirmatório e às 14 horas culto infantil aqui em Parobé. E também às 14 horas teremos culto com Santa Ceia lá em Arroio Grande. E também pela parte da tarde, mais à noitinha, 18 horas, teremos o encontro da Juventude Evangélica de Parobé, junto com o ensino confirmatório.
também com a presença e participação dos ex-jovens, ou ex-JEP, né? Então, se você fez parte dos anos 50, 70, 80, 2000, 2010, enfim, se um dia você fez parte da juventude, venha participar, então, hoje à noite, do encontro da JEP atual com o JEP de antigamente. E traga também um pouco da sua experiência, algumas brincadeiras e atividades que vocês fizeram também em sua época, também para passar para a juventude de hoje. No dia de amanhã, dia 19, teremos 8h30, culto com Santa Ceia em Santa Cruz, e às 10h, culto de ação de graças na comunidade de Passo dos Ferreiros, também com almoço. Então, gostaríamos de convidar a toda a sociedade para amanhã, às 10h, culto de ação de graças e almoço na comunidade de Passo dos Ferreiros. E pela parte da noite, 19h, culto aqui em Parobé. Na segunda-feira, dia 20, 13h30, assistência social. Dia 21, às 14h, reunião da UASE do Núcleo Taquara. Na próxima quinta-feira, dia 23, teremos o ensaio do coro às 19h. E no próximo domingo, dia 26, às 9h, teremos culto com Santa Ceia aqui em Parobé. Esse culto, então, culto especial, com batismos, aniversariantes e culto infantil. Esses foram os avisos e comunicações de nossa paróquia. Trago agora também os aniversariantes da semana. Hoje, dia 18, estão de aniversário Lúcia Brodek e Sandro André Kirsch. Amanhã, dia 19, estarão de aniversário Cleudete Clessi Stum e Dorilda Eckart. No dia 20, estarão de aniversário Kathleen Gabriele Hofmeister e Otávio Fetter Gesla. Já no dia 21, estarão de aniversário Daniele Beatriz Younger e Erni Arlindo Hack. No dia 22, estará de aniversário Alcênio Sérgio Heidrich, e no dia 23, Eduardo Volmir Assunção e Maicon Luiz Custódio Leite e Silvia Simone Petri. Esses foram os aniversariantes da semana. Que Deus abençoe e recebam todos um grande abraço de toda a família luterana. E ao final de mais um programa Hora Luterana, convido para juntos orarmos a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem sob a bênção e sob a graça de Deus. E até o próximo sábado.